E você que continua comigo aqui no Cidade Alerta, essa jovem, de acordo com o próprio marido, aí é o que o marido contou à polícia. Mas, ô Bate, você acredita no marido? Não, não tem que acreditar. Ele tem que dar a versão dele para o que aconteceu e ele diz: eu estava fazendo sexo com a minha mulher dentro do quarto, de repente ela tem um mal-estar súbito, ela morre por isso. Algo acontece durante a relação sexual que ela morreu. O delegado fala: caramba, é o marido que está contando. O marido acaba de ser pai, né? A mulher tinha um bebezinho que tem 10 meses de vida. O delegado fala: caramba, infelizmente a Vitória podia ter algum problema congênito, pode ter tido um infarto, pode ter tido uma forte emoção, podia ter tido, sei lá, Covid, qualquer coisa assim que tenha provocado algum distúrbio, e ela morre, infelizmente, durante o ato sexual dentro de casa com o companheiro. É uma menina jovem. A família dizia que ela era saudável, 18 anos de idade, vivia nessa casa aqui em São Paulo, junto com a filhinha de apenas 10 meses de vida. Vem para cá, por favor. O delegado não está lá para julgar, então ele ouve o relato da família, ouve o relato do marido. Né? O senhor está dizendo, então, que vocês fizeram sexo aqui, ela passou mal e morreu. Bom. Marido diz que vítima passou mal durante sexo e morreu por causa natural. Tá bom. Pegam um corpo, levam um corpo para o Instituto Médico Legal e fazem a análise do corpo. Se realmente o marido estava dizendo que a mulher foi vítima de morte natural, o exame teria que apontar o quê? Sei lá, diabetes, pressão alta, problema cardíaco, ela infartou, teve qualquer coisa desse sentido. Mas aí chega uma bomba. O delegado fala o seguinte: não é o que o rapaz contou, não é compatível com o que tem aqui nesse laudo. Põe o laudo aqui, por favor, Edu. O laudo é claro, Brasil. Asfixia mecânica. Portanto, se é uma asfixia mecânica, ela foi provocada por algum agente. E o delegado também muito esperto, o delegado também muito observador, né? A polícia tem uma gama de indícios para se investigar um caso e chegar à verdade. O delegado descobre um comportamento muito estranho, mas muito estranho desse marido. Vocês acreditam que desde a morte da mulher, ele não foi visitar a criancinha, a filha de 10 meses? Se a tua mulher morre e ela é mãe da sua pequenininha de 10 meses, eu acho que a primeira coisa que um pai de verdade pensaria é o quê? Minha filha, quero minha filha aqui comigo. Caso de São Vicente, no litoral. E ele não foi visitar nem o Christian, nem a família, de acordo com a polícia. Mas para isso a Capitão Nascimento foi designada para esta reportagem. Veja. Uma reviravolta no caso. Você acredita agora, ainda mais, que sua filha foi assassinada? Sim. 6 meses depois da morte, o laudo revela: Vitória, de 18 anos, morreu por asfixia. Eu, como pai, não vou parar, não vou desistir enquanto eu não conseguir, diante da justiça e diante dos meios legais, colocar aquele ou aquela, ou quem quer que seja, que tenha feito isso com a minha filha, na cadeia. Um momento íntimo do casal que terminou em morte. Eu acredito, um total 100%, que a justiça ela está bem perto do desfecho de tudo e conseguir, né, finalmente falar assim, ó, A ou B foram os culpados, ou foi o culpado, né, pela morte da minha filha. Vitória e Christian estavam juntos há 1 ano e meio. Tiveram uma filha hoje com 11 meses. Os dois se conheceram ainda na escola e, segundo o pai de Vitória, eles pareciam se dar bem. Até que Vitória engravidou. A notícia pegou a todos de surpresa. Douglas se lembra como se fosse hoje, do dia em que sentou aqui no sofá, ficou frente a frente com o pai do Christian. Os dois tentavam resolver a seguinte situação. Christian e Vitória deram a notícia de que ela estava grávida. Como os dois eram muito novos, os pais queriam ajudar.
tentar dar um direcionamento para eles. Até que o casal chegou à seguinte conclusão, de que queriam morar juntos. Os pais conversaram, o Douglas não queria que a filha saísse daqui, mas como ela parecia estar muito feliz, ele decidiu não interferir e quis ajudar do início ao fim. Foi isso que aconteceu. Naquele dia, ajudou na mudança. Levou as malas da Vitória, até porque ela morou 18 anos aqui na casa com os pais. Douglas se lembra que passou aqui, por essa porta, levando a mudança da filha. Daqui, viu Vitória caminhando para a felicidade. Felicidade essa que só durou 2 dias. A família afirma não ter percebido nada que apontasse uma briga entre o casal. Christian parecia ser muito calmo. Uma pessoa tranquila demais, sossegada demais, sem deixar nenhum transparecer nada. Uma pessoa que se você falasse assim, vai ali, ele ia, vai aqui, ele fazia. Entendeu? Então não tenho o que questionar todo esse começo, né? Porque nunca deixou transparecer nada disso, nada disso. Vitória também sempre foi muito família, tranquila e dificilmente ficava nervosa com algo. Naquele dia, Vitória foi visitar os pais. Estava feliz, tomou café com eles. Seria o 3º dia no novo lar, ao lado de Christian e da filha recém-nascida. Ela conversou, parecia muito tranquila, a família não notou nada de diferente. Antes de ir embora, a Vitória disse para o pai que no dia seguinte voltaria para sair com ele e tomar um sorvete. Já estava combinado. Mal sabia a família que naquela noite receberia uma ligação que mudaria para sempre a rotina de todos. Era fim de noite quando o telefone tocou. Christian ligou desesperado. Disse para o pai de Vitória que um acidente havia acontecido, que ela estava no banheiro e havia desmaiado ali no banho. O pai saiu de casa e foi correndo até lá. Quando chegou no local, encontrou a seguinte cena. Vitória estava caída no box do banheiro. Ali mesmo, Douglas percebeu que a filha já estava morta. Nada mais poderia ser feito. Ele até ligou para o resgate. Perguntava a todo momento para o Christian o que havia acontecido, o que ele tinha feito com a filha dele. Ele contou que não sabia, que eles tiveram relação sexual e que depois ela desmaiou no chuveiro. Douglas não acreditou, mas o foco naquele momento era socorrer a filha, mesmo sabendo que ali nada poderia ser feito. Quando ele procurou Christian novamente para perguntar o que havia acontecido, não encontrou mais Christian em casa. Ele me ligou e disse prontamente, sogro, dá para o senhor vir aqui porque a Vitória desmaiou e caiu no chuveiro. E eu, rapidamente, levantei, porque eu estava aqui na sala, levantei, peguei a chave do carro e não gastei 5 minutos daqui lá. Não levei 5 minutos. Mas quando eu cheguei no local, já deu para se perceber que já não havia mais vida na minha filha. Não havia mais, até mesmo para que pudesse fazer alguma coisa, para que pudesse socorrê-la, né? E o que ele te falou lá na hora? Ele estava desesperado? Como ele estava? Não, ele estava abaixado no chão do box e só chorava. E o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu e tal. E não falou mais nada. E daí se evadiu do local, né? Quando eu questionei ele o que tinha acontecido, isso, aquilo, outro, ele se evadiu do local, né? E depois só retornando quando nós já estávamos na delegacia. O boletim de ocorrência foi registrado como morte suspeita. Amigos e familiares foram ouvidos, mas o principal depoimento era o de Christian. Causa da morte indeterminada. Foi o que a família recebeu na certidão de óbito. Só que o pai de Vitória nunca acreditou nisso. Desde o início, ele dizia, a minha filha foi assassinada naquela casa. Foi isso que ele fez durante todo esse tempo. Tentou provar que ali aconteceu um crime e que ela não morreu de morte natural. Tanto que aqui no sofá tem documentos, tudo que o pai correu atrás durante todo esse tempo para tentar provar na justiça o que realmente aconteceu. Agora, 7 meses depois do crime, 7 meses de muito choro, muito sofrimento, cansaço e insistência, ele conseguiu provar que a causa da morte foi asfixia mecânica.
Para Douglas ficou provado o que desde o início ele acreditava. A filha foi assassinada. A enfermeira do SAMU relatou para mim, na porta do SAMU, e com a experiência que ela tinha, minha filha já estava morta há mais de 1 hora. E não tinha 20 minutos que eu estava no local. Se ela relata para mim, com a experiência dela, que há mais de 1 hora minha filha já tinha falecido, por que não foi socorrido antes? Por que ele não gritou por socorro? Por que ele não pediu socorro antes de tudo isso? Então é muito suspeito. Mas a polícia já havia pedido a prisão de Christian. A versão dele não encaixava com a cena do crime. Aqui na delegacia, em depoimento, Christian contou para a delegada que Vitória teve um mal súbito durante a relação sexual. Mas essa versão não convenceu nem a família e nem mesmo a delegada que investiga o caso. Por isso, na época, ela pediu a prisão dele. Só que a justiça não aceitou. Alegou que faltavam provas, queria que esperasse o laudo sair. Agora, com a conclusão da causa da morte por asfixia, a delegada novamente pediu a prisão. A promotoria analisou, pediu mais algumas provas complementares e a qualquer momento deve sair a decisão se Christian ficará preso ou não pela morte de Vitória. O Douglas, pai, ele cita que ele acredita que a filha tenha sido sim assassinada e que talvez outras pessoas possam ter participado também. O trabalho continua também, o seu trabalho como advogado, para provar se há ou não outras pessoas ali na cena do crime? Sim, eu vou me habilitar como assistente de acusação para atuar junto com o Ministério Público. A ideia do pai é a seguinte: ela tinha um porte físico muito superior ao dele e que se ele tivesse investido contra a vida dela, ele sozinho não conseguiria. Então o pai acredita que houve sim a participação de uma terceira pessoa. Segundo Douglas, desde a morte da filha, Christian não procurou mais a família, nem para saber se a filha do casal está bem. Nos primeiros dias, até o sepultamento e uns dias depois do sepultamento, a gente teve um breve contato. Se falava-se muito pouco. E hoje nós não temos contato nenhum, né? Inclusive não tenho ele nem nas redes sociais, nem em lugar nenhum, para que a justiça ela possa trabalhar tranquila, sem interferência de A, de B ou de C, entendeu? Então, eu particularmente me reservei a não ter contato nenhum com ele, para que não haja manifestação nem de A nem de B. Sim. E em relação à filha deles, ele vem atrás, ele visita? Olha, a minha neta tem 10 meses, fez 10 meses e até o presente momento ele não tem vindo aqui, né? Eu não sei o que ele alega, mas ele não tem vindo ver a filha, né? Nem ele e nem a família. Nossa equipe não conseguiu contato com Christian. Na época do crime, chegamos a ligar para ele. Não foi possível completar sua chamada. Vitória tinha 18 anos e muitos sonhos pela frente. Estava feliz com o nascimento da filha. Agora, ela deixa um rastro de saudade. Uma ferida difícil de cicatrizar. A minha neta é a xerox dela quando era pequena, né? E hoje a gente tem esse pedacinho, que é a minha neta, a Esther. Mas ela não vai ocupar o lugar da minha filha nunca, nunca. E isso traz para nós uma dor muito grande, não só para mim, mas para a família inteira. Mas mais para nós porque eu sou o pai, né? A mãe, os irmãos, né? O ser humano hoje, ele relata e faz coisas que para nós não tem como explicar. De acordo com o depoimento, pelo tempo que o corpo estava já dentro da casa, assim que o SAMU chega, esse é um detalhe importantíssimo também para mostrar indício de crime, né, Percival? Exatamente. Você vê, se tivesse acontecido algo durante a relação sexual, o corpo dela estaria no quarto, jamais estaria no box do banheiro. E para ter sido enforcamento, ela teria que estar com o corpo suspenso, ou numa corda, ou num lençol,
Alguma coisa assim. Isso caracterizaria uma forma de morte dessa maneira. Agora, o laudo pericial feito pelos legistas, Obate, não deixa dúvida nenhuma. Se foi asfixia mecânica, como dizem os legistas, depois de examinar o cadáver da moça, não há dúvida nenhuma que ela foi estrangulada. A causa da morte foi essa. Portanto, ela foi assassinada.